de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E que a mão do Senhor nos faça prevalecer sobre toda maldade, sobre toda ação contrária. Nós oramos o nome de Jesus para que toda arma forjada contra nós não prospere e toda língua que ousar em juízo contra nós, nós a venceremos. Oramos, ó Deus, quebrando completamente a inveja, a obra do caçador, as investidas do mal contra a nossa família, contra a nossa mente. Pedimos que o sangue de Jesus nos cubra totalmente, completamente, todas as áreas da nossa vida. E nós oramos também, Senhor, pedindo ao Senhor a proteção, Senhor, sobre nossos pensamentos, sobre o nosso coração. Não deixa, Senhor, que entre ressentimentos dentro de nós, sentimentos tóxicos ou sentimentos, ó Deus, que nos coloquem em atraso na promessa de Deus. Oramos em nome de Jesus também, pedindo ao Senhor que a presença sobrenatural do Teu Espírito Santo entre nesse lar. A presença sobrenatural do Espírito Santo entre no lugar que essa pessoa trabalha agora e toque-os, Pai, agora. Enche esse lugar da Tua glória. Essa pessoa que dentro do trabalho, ela enfrenta resistência. Ela enfrenta, Senhor, pessoas que tentam tirar o lugar dela, que competem contra ela. Eu oro para que o Senhor dê vitória. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor livre do mal, no nome de Jesus. E declaramos, ó Deus, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és socorro bem presente na adversidade e não temeremos mal algum. Oramos, Pai, para que o Senhor esteja abrindo caminhos para nós e nos conduzindo segundo o Teu propósito. Fala conosco, Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos a sabedoria divina na nossa vida, nos ajudando em todas as coisas. E também o momento certo de falar, o momento certo de se calar, o momento certo de fazer e o momento certo de não fazer. Nos guia, Espírito Santo. Oramos também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Eu oro para que todo câncer, toda leucemia, todo tipo de enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos para que as dores no corpo dessa pessoa cessem completamente. Oramos para que a alergia, oramos para que a leucemia, oramos para que todo problema no sangue, a pressão alta, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, Tu és Deus de maravilhas. E nós oramos agora para que o sobrenatural seja liberado na vida dessa pessoa. Também oro, Pai, para que dentro dessa casa e dentro do trabalho, da empresa dessa pessoa, que entre provisões especiais de Deus. Nós oramos para o Deus que é dono de tudo, o Deus que é fonte, o nosso Deus é fonte, e declaramos que a nossa força, a nossa suficiência, a nossa capacidade está no Senhor. Meu Deus, nos fortalece. Pedimos que a força do Senhor esteja sobre nós. O favor do Senhor esteja na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que a unção do Espírito Santo venha aumentar mais e mais, igual o azeite, Senhor, da viúva. Que o azeite, a unção, venha aumentar cada vez mais a nossa vida. Oramos em nome de Jesus, apresentando a Ti nossos projetos, nossos sonhos, apresentando a Ti, Senhor, tudo que diz respeito à nossa família, e oramos por uma liberação especial do Senhor. Meu Deus, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa, remova o cansaço, remova a exaustão, remova a contrariedade, as existências do inimigo no caminho dessa pessoa. Oramos para que ela tenha vitória total, que ela tenha vitória completa, no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, para que esse casamento se fortaleça no Senhor.
Oramos para que a mão do Senhor esteja sobre esse casamento. Em o nome de Jesus, Pai, toda pessoa que tem um chamado de Deus, que carrega um grande propósito, toda a oposição das trevas contra ela, nós oramos para que não prevaleça, nós oramos para que não permaneça. No nome de Jesus, que o Senhor te dê vitória. No nome de Jesus, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida, derrame favor sobre ti, em o nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Diga assim comigo: graças te dou, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero pedir a você que você compartilhe agora essa oração com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas próximas de você. Deus vai visitá-las. Você nem imagina, mas existem certas guerras espirituais que tentam até nos impedir de estar nesse tipo e nesse momento de oração. O inimigo batalha para que você não ore, para que você não esteja na presença de Deus, para que você não colha certas bênçãos que já estão prontas para você. Por isso, não pare de orar, resista a qualquer tipo de tentação de diminuir a sua busca ou de sair da presença de Deus. Permaneça firme. Se você não viu ainda a promessa, você verá. Confie no Senhor, meu amado, confia no Senhor, minha amada, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui. Esse testemunho glorifica o nome de Jesus. A Maria Luísa, ela escreveu assim: quero dar o meu testemunho para a glória de Deus. Meu esposo, Alexandre José Neves, foi diagnosticado com um câncer grau 4, inoperável. Os médicos deram apenas 30 dias de vida. Mas Jesus curou a célula cancerígena. Já se passou 1 ano e meio e ele está vivendo vitórias atrás de vitórias. Durante as orações, mesmo morando em Portugal, com 4 horas de fuso, eu aguardava cada live com fé. Quando o pastor orava, eu colocava a mão sobre ele, tomava posse, clamava e Deus honrou. Olha que bonito o testemunho da Maria Luísa. Deus é fiel. Câncer grau 4. Para a glória de Deus, Jesus curou. Jesus curou. Não fui eu. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Coloque a sua fé nele. Ele é Deus poderoso. Ele é Deus que pode muito além, pode mais. Por isso, confie no Senhor. O Senhor também me falou a respeito de um Rafael. De alguma maneira, você acabou se machucando ou teve um acidente, Rafael. Deus te deu um grande livramento e há um propósito de Deus tremendo na sua vida. Por isso, se volte para Deus, para que o propósito dele se cumpra na totalidade na tua vida. Rafael, o Senhor fala contigo. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra. O nome dessa palavra é Enfrentando a Rejeição. Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar o Salmos 27, verso 10, que diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. O que a Bíblia está dizendo é que ainda que pai e mãe te abandonem, ainda que pessoas que deveriam ter a responsabilidade com você, que deveriam ajudá-lo, que deveriam ampará-lo, que deveriam estar lá por você, às vezes não está. Mas Deus sempre estará para aqueles que nele confiam. Deus nunca nos abandonará e nos mínimos detalhes estará cuidando de nós, nos protegendo, nos abençoando e nos guiando. Vivemos hoje uma cultura, a cultura da rejeição, onde se rejeita aquilo que é bom, se rejeita aquilo que é bonito, se rejeita aquilo que é justo. E essa cultura de rejeição faz pessoas abandonarem o seu propósito, dando ouvidos às vozes dos outros. Porque há muitos dedos para apontar, há muitos dedos para fustigar, há muitos dedos para destruir, há muitas tentativas de lhe impedir de seguir no seu propósito. No entanto, nós temos que ter uma fé tão forte em Deus e resistir
a essa rejeição, entendendo que a rejeição, ela não pode me parar. Você já se sentiu rejeitado dentro do seu trabalho, da sua família, do meio que você vive, da roda de amigos, até o fato de você ser diferente, o fato de você ser cristão, o fato de você ser luz, o fato de você ser um bom trabalhador, o fato de você ser uma pessoa íntegra. Deus te deu uma unção de diferença, onde qualquer lugar que você vai haver algum tipo de rejeição. Agora, você pode ou trabalhar mesmo com a rejeição, tentando se opor a você, ou você cede à rejeição e acaba deixando o propósito, o caminho que Deus tem para a sua vida. A rejeição é uma das ferramentas que Satanás usa para impedir as pessoas de cumprirem o chamado de Deus em suas vidas. Satanás usa essa ferramenta porque ele sabe que se você não lidar bem com as suas emoções, você pode parar no início da sua jornada. O objetivo dele é esse, é colocar, tantos pensamentos ruins na sua mente, no seu coração, a ponto de lhe impedir a sua caminhada, impedir o seu rompimento, o seu avanço. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer impedir, o inimigo quer bloquear. É por isso que ele lança tantas coisas e tantas pessoas até contra você, porque ele quer que você se sinta rejeitado e você diga assim, eu não sou bem-vindo aqui, e você parte em direção a uma rota que não é a rota que Deus determinou para você. Toda pessoa, eu quero que você escute isso porque Deus está falando com pessoas aqui. Toda pessoa que Deus tem um grande propósito na vida delas, um grande chamado, na rota do seu propósito, vai ter muitas plaquinhas levantadas por pessoas dizendo, não venha mais aqui, você não faz parte de nós, não queremos você aqui, você nunca será bem-vindo. E essas placas, elas têm um objetivo, fazer você dar um passo para trás e não dar sequência ao plano de Deus na sua vida. Promessas que você faz a si mesmo tornam você duro. Quando você é rejeitado por pai, rejeitado por um marido, rejeitado por uma família, você faz promessas a você. Só que essas promessas que você faz, elas não são de Deus. Tem gente que promete a si mesmo, sabe de uma coisa? Eu nunca mais vou confiar em ninguém. Eu nunca mais vou permitir com que alguém tenha o meu coração por completo. É por isso que tem muitos casamentos que começam só com metade do coração. A pessoa já foi tão afligida, ela já passou por tantas coisas, que ela não entrega o coração dela por inteiro, ela está sempre desconfiada, então ela entrega o coração dela pela metade, porque ela pensa da seguinte maneira, se eu me entregar por inteiro, eu vou me decepcionar de novo. E isso acontece em tudo, não só no casamento, isso acontece também no serviço para Deus, isso acontece também no propósito de um trabalho, no começo de uma empresa, onde você, não coloca seu coração na ponta da chuteira, podemos dizer assim, porque você já foi rejeitado, então você pensa da seguinte maneira, se alguém me trair ou alguém me machucar, eu teria a outra metade para sobreviver. Por isso que existe hoje a cultura do cancelamento e a cultura do perfeccionismo, onde é exigido uma alta performance de você, é exigido que você tenha 10 em gestão emocional, que você não se abale por nada. Existe essa cultura que você tem que ser perfeito, que você não pode falhar, que você, tem que ser super-homem, que você precisa, de alguma maneira, ser uma pessoa tão resiliente a ponto de nunca derramar uma lágrima. E isso nos afeta, porque somos seres humanos, somos falhos e temos que aprender a conviver com nossas limitações e temos que ir a Deus para Deus ter misericórdia de nós. Então, mesmo diante das rejeições que existem,
mesmo diante das rejeições que vêm para tentar nos paralisar, para tentar nos impedir, nós devemos ficar firmes. Pessoas machucadas machucam. Então, às vezes, alguém está agredindo você por palavras ou por atitudes e o que está acontecendo é que essa pessoa, ela está machucada e ela quer lhe machucar. Então, ela foi ferida por alguém e agora ela quer ferir você. Sabe? E pessoas machucadas que machucam, pessoas feridas que ferem, elas tentam instalar dentro de você o caos que está dentro delas. Então elas dizem, sabe, foi muito duro eu conseguir esse emprego, vai ser duro para você permanecer aqui também? Ou seja, ela foi ferida e agora quer ferir você? Eu já vi, inclusive, mães dando conselho para filhas e para filhos. Cuidado com essa pessoa que você vai casar, porque essa pessoa, sabe, tem um jeito que vai lhe trair. Essa pessoa tem o jeito do seu pai, essa pessoa tem o jeito de fulano, de ciclano, então cuidado, esteja sempre com o pé atrás e nunca aceite, sabe, ser a mulher que ele está esperando que você seja, ou o marido que ela está esperando que você seja. Deixa eu lhe dizer, há pessoas que estragaram as suas vidas e querem estragar a vida dos seus filhos também. E ali já é lançada uma semente de rejeição. Uma semente de rejeição para você rejeitar aquele casamento, para você rejeitar aquela família, porque de alguma forma ela também foi rejeitada. Não deixe as pessoas lhe definirem. Se você quer vencer a rejeição, então não deixe as pessoas rotularem você do jeito que elas querem. Isso é errado, é um pecado, gente. Não deixe as pessoas rotularem você. Chamaram Jesus de tudo, chamaram Jesus de beberrão, chamaram Jesus de falso profeta, chamaram Jesus de agitador, chamaram Jesus de tantas coisas. E por trás você vai ver que era apenas inveja, era ciúmes, eram pessoas religiosas, que todas elas queriam estar fazendo o que Jesus estava fazendo. Jesus era alguém fora da curva e isso chamava a atenção dos religiosos. E talvez haja pessoas que estão me escutando, você tem um talento grande na sua vida, você tem algo que você carrega, você é alguém fora da curva também, porque Deus, sabe, te deu a unção da diferença. E isso chama a atenção das pessoas, isso faz as pessoas apontarem o dedo para você, isso faz as pessoas serem ruins para você, isso faz as pessoas não lhe convidarem para você fazer parte de algo, porque você acaba intimidando elas. Há pessoas que, quando elas querem ferir outra, e até mesmo dentro da igreja, elas usam do artifício de que Deus falou com elas, e então elas chegam à pessoa e dizem assim, Deus falou comigo que eu não posso ser seu amigo, Deus falou comigo que, sabe, eu não posso mais andar com você. Na verdade, não foi Deus que falou, porque você é uma pessoa idônea. Você é uma pessoa que ama Deus e Deus não vai dizer para você falar para ela isso. Mas uma pessoa rejeitada, ela vai querer que você se sinta rejeitado. Entende? Uma pessoa rejeitada, ela vai fazer com que você se sinta rejeitado, porque a pessoa que é rejeitada, ela quer ter pessoas para concordarem com ela. A rejeição é uma ação, não é uma identidade. Um divórcio é algo pelo qual você passa, não é algo que você é. Então não permita com que as situações ruins da vida tornem você fruto daquela circunstância, fruto do meio, fruto do que você passou. Não, você não deve ser fruto do que passou, você deve ser fruto do Espírito. Você deve ser fruto do processo de Deus, do trabalhar de Deus. Então, a rejeição não é quem você é amado, você é aceito e Deus nunca te rejeitará. Por isso, não rejeite o Deus que te criou, que tem um plano na tua vida, que tem um chamado para você. Não pare por causa dos outros, não pare porque alguém parou no meio da caminhada. Permaneça firme, porque Deus vai te dar vitória. Permaneça firme, porque Deus vai realizar o propósito dele na tua vida, no nome de Jesus Cristo.
Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Quero pedir a você que está aí ao vivo comigo, que você deixe a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, o seu like, para que o YouTube mande essa oração, essa palavra para outras pessoas. Nós vamos levantar um grande clamor agora no final, novamente. Eu quero pedir a gentileza de cada um de vocês para compartilhar essa oração com grupos, em redes sociais, com amigos. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu tenho um anúncio para vocês, na verdade 2. Domingo agora eu vou estar ministrando no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Zur, número 935. Então, domingo, 9h30 da manhã, eu estarei ministrando no Rio Grande do Sul. Você que é do Rio Grande do Sul, eu estarei lá. E também, sexta-feira agora, eu vou estar lançando a Escola de Profetas presencial, que eu terei aqui em São Paulo, no mês de setembro. Será uma escola muito grande. Inclusive, vou trazer preletor de fora do Brasil. Vai ser um tempo incrível, sobrenatural, mas eu vou lançar na sexta-feira. Então, se prepare, porque geralmente as vagas das escolas encerram em 24 horas. Amém? E vai ser incrível, vai ser algo que Deus falou comigo e eu creio que vai te abençoar muito. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro, se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora no nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me disse, diga a Vera, que teve uma briga com a irmã dela, faça as pazes, porque Deus tem um projeto para vocês duas em algo. Vera, você que teve uma briga, um desafeto com a sua irmã, que talvez estejam até sem se falar, se acertem, porque Deus tem um propósito com vocês duas juntas. Amém? Pega essa palavra. Também eu quero liberar uma palavra para Clayton. Clayton, não é Clayton, é Clayton. Deus te visita nessa hora. E o Senhor me disse que está preparando algo para você até o meio-dia. Até o meio-dia de hoje. Você verá uma resposta de Deus chegando a você. Amém? Eu também vi um documento com o nome Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, que mora na casa de número 73. Deus está te visitando com resposta, Maria de Lourdes, no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora orar por você, eu quero apresentar você diante do Senhor. Amém? E quero lhe convidar a você ser nosso aluno na Academia Kingdom Global. Hoje à noite nós temos o 3º dia da Masterclass Visões e Mundo Espiritual. E eu estou com uma expectativa muito grande. Eu e mais um convidado estaremos ministrando hoje à noite e você não pode ficar de fora. Vá lá no meu site depois e se torne aluno da Academia Kingdom Global. Amém? Posso orar por você?
Tem uma pessoa que está aí me ouvindo e ela sente, sabe, uma queimação bem aqui no meio do peito. E ela anda muito ansiosa, muito preocupada. Seja você quem for, não te preocupa, Deus está provendo para você. Deus está provendo, seja você quem for, que está com essa queimação no meio do peito. Deus está provendo para você, descansa teu coração, em nome de Jesus. Amém? Sônia Braga, o Senhor te visita. O Senhor te visita. E o Senhor está abrindo caminho para você, Sônia Braga. No nome de Jesus, deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, eu oro por cada pessoa que está orando junto comigo agora. E a minha oração a Deus é para que a presença de Deus entre agora nessa casa. A presença de Deus entre no ambiente do trabalho dessa pessoa. Que a presença de Deus traga agora um quebrar de muralhas espirituais, tudo aquilo que o inimigo fez para impedir ela de avançar, para impedir ela de crescer, para impedir ela de chegar nos lugares altos. Eu oro em nome de Jesus para que os impedimentos espirituais sejam quebrados agora. No nome de Jesus Cristo eu oro para que tudo aquilo que o inimigo tem feito para impedir, tudo aquilo que o inimigo tem feito para bloquear, nós oramos no nome de Jesus e damos uma ordem mal. Você não vai prosperar no caminho dessa pessoa. Eu quero declarar ela livre, eu quero declarar ela liberta, eu quero orar agora pela saúde emocional dela, pela saúde física dela, para que haja cura total, para que haja cura completa no nome de Jesus. E eu oro agora declarando despertamento espiritual na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toda pessoa que estava cansada espiritualmente, desanimada, prostrada, eu oro agora para que um ânimo novo venha sobre a tua vida no nome de Jesus. Um ânimo do Senhor venha sobre ti, os jugos espirituais sejam quebrados na tua vida, na tua família, e todo aquele que chegou aqui doente nessa oração seja curado agora, seja curado agora. Eu oro por uma libertação total de vício, uma libertação total de pecados, uma libertação total de ambientes, e que toda a opressão espiritual na tua casa, no teu trabalho, saia agora, no nome de Jesus, que saia, que seja removido agora. E Senhor, essa pessoa que tem sido rejeitada, que tem tido esse sentimento de oposição quanto a ela, de oposição em relação à sua casa, em relação à sua família. Eu oro agora para que as oposições sejam removidas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre agora, seja livre, seja curado. E eu libero aquela palavra sobre a tua vida: você é amado, você é aceito, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Pode teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor teu Deus não te abandonará. Eu quero declarar que o favor do Senhor, a sua presença está com você. Você não está sozinho, você está cheio de Deus, você está totalmente respaldado por Deus. Toda a estrutura da tua vida está Deus, é Deus a tua vida. Você não está sozinho no nome de Jesus Cristo. Senhor, cura os feridos de coração, restaura as mentes, restaura os corações, e que haja um fortalecimento do Senhor sobre a vida de cada pessoa, no nome de Jesus. Apresentamos o dia de hoje a Ti e pedimos a Tua bênção. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. 9 da manhã estarei com você, e depois às 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na tua vida. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor trará direções especiais para a nossa vida agora nessa semana. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Apresentamos a Ti o nosso coração
e pedimos, nos direciona em todas as coisas. Toda pessoa, meu Deus, que está entrando aqui nesse propósito, em busca de direções especiais, do conselho certo, que está buscando a Tua vontade, que essa semana seja revelado a ela a Tua vontade, que o Senhor fale com ela e que ela consiga entender a direção de Deus para a vida dela, que através dessa direção especial ela venha se mover rumo ao propósito que o Senhor tem para a vida dela. Afaste do caminho dela, Senhor, tudo aquilo que for engano, tudo aquilo que for inverdade, tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for para desviá-la do seu caminho, que for para tirá-la do teu propósito. Ajude-a, Pai, a tomar as decisões no Senhor. Dá sabedoria, Pai, a cada um dos teus filhos. Nós pedimos sabedoria. Reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Também oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. A pessoa que entrou aqui nessa oração, enferma, doente, ansiosa, preocupada, que ela seja livre agora, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Oramos por saúde, oramos por paz, oramos por vida de Deus dentro dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos começando hoje um propósito especial que nós estamos orando por direções especiais e prosperidade. Então, se você tem grandes compromissos essa semana, compromissos financeiros, você tem direções importantes para tomar essa semana e talvez não saiba o que fazer e está pedindo a Deus direção até para apaziguar alguma situação, uma circunstância dentro da sua equipe, na sua empresa ou dentro de casa. Você que tem conversas difíceis essa semana, eu convido você a fazer esse propósito 7 dias. Deus colocou no meu coração que quando precisamos de direções especiais, o Senhor tem. O Senhor tem todas elas, o Senhor tem toda a informação que você precisa. Então nós vamos liberar uma palavra profética, uma frase profética para essa semana. Qual que é a frase profética? Senhor, dá-nos sabedoria. Certo? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve aí, Senhor, dai-nos sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 1,5, a quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera de coisa alguma. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você, 3 segredos para vencer a procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que está sempre deixando para amanhã, deixando para a semana que vem e vamos ver o que vamos fazer, vamos pensar e nessa já se passou 1 ano, se passou 2, se passou 3, se passou 10 anos e até hoje ela não está caminhando em direção ao que Deus tem para a vida dela. O nosso tempo aqui na vida pode parecer longo, mas não é. O tempo passa. Parece que foi ontem que eu estava cuidando da primeira igreja. Parece que foi ontem que eu conheci Jesus. Parece que foi ontem que eu casei. Parece que foi ontem que eu peguei o meu filho mais velho nas minhas mãos e hoje já está um homem mais alto que eu. Então a vida passa muito rápido. E se a gente não tomar as decisões importantes que são necessárias, nós acabamos perdendo o que eu chamo de time de Deus, o tempo de Deus. Para mim é muito importante. É tão importante quanto você saber a direção de Deus para a sua vida, é você se mexer no tempo certo. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras palavras, a procrastinação, ela traz nada para você. A procrastinação traz nada. A procrastinação é uma plantação de nada. E quem planta nada, colhe nada. E eu quero aqui lhe dar 3 segredos para você vencer essa procrastinação. Eu creio que há coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a se mexer rápido, para não perder aquilo que Deus está reservando para nós. E um detalhe, as pessoas dizem assim, mesmo que eu
que eu vá atrasado entrar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu acredito que eu vou viver toda a promessa. Não vive. Eu sinto lhe dizer que não vai viver. Por quê? Porque o tempo de atraso para você, tomar uma decisão, mesmo que Deus tenha prometido para você algo, se você se atrasar, você vai perder o começo daquilo que Deus tinha para você. Então, há bênçãos perdidas quando nós procrastinamos. E não adianta você dizer, não, mas mesmo atrasado, Deus tem para mim e o que é meu é meu. É seu se você não se atrasar. Se você ler a parábola que Jesus ele nos deu das virgens sábias e das virgens tolas, as sábias carregaram azeite para mais, azeite extra. Aí quando chegou o noivo entrou e a porta foi fechada. As loucas que foram buscar azeite numa cidade perto, quando chegaram a porta estava fechada e elas não puderam entrar. Mesmo se lamentando, gritando, chorando, não puderam entrar. Por que não puderam entrar? Porque acabaram sendo imprudentes. Elas não entenderam o tempo, elas não se programaram, elas não entraram no que Deus tinha para a vida delas. Então, na vida da gente, a gente tem que compreender, há um tempo para todas as coisas. A Bíblia deixa claro, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Agora, se você se atrasar para algo que Deus tem para você, você pode até viver uma promessa, mas não na totalidade. Não na totalidade. Entenda isso. Então, entender o tempo de fazer as mudanças certas, de começar as coisas, de empreender ou de obedecer algo que Deus disse, é crucial para você viver o extraordinário de Deus. Eu creio que, eu vou lhe falar de algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração e eu creio que nós devemos entender que isso é importante. Você sabe que Deus, quando chamou Abraão para ir ao lugar que Deus ia mostrar para ele, o Senhor disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Está escrito assim, Gênesis 12. Só que o que fez Abraão? Levou Ló. E no tempo que Ló esteve com ele, Deus não falou com Abraão. Deus não deu promessas novas a Abraão. Foi quando Ló se apartou de Abraão que Deus veio e falou algo com ele e prometeu coisas grandes para ele, enfim. Você tem que entender uma coisa. Aquele tempo que Ló esteve ali com Abraão foi um tempo que Abraão perdeu. Então, algumas promessas que Abraão demorou para herdar, eu creio que os atrasos das promessas veio porque Abraão também atrasou em obedecer Deus na plenitude. E depois, quando ele teve Ismael, foi a mesma coisa. Ali houve mais um atraso na promessa. Isaac era para ter vindo antes, não veio antes porque houve essas pausas, e essas pausas foram dadas por Abraão. Abraão, precisava estar no time de Deus, mas teve coisas que atrapalhou, e isso trouxe atrasos para a promessa, atrasos para o cumprimento. É nisso que eu acredito. Então, existem pausas que a gente dá em coisas que estão no nosso caminho. Nós damos as pausas, é por isso que não podemos procrastinar. Quando Deus fala algo, imediatamente obedeça. E existem 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, comece o que você deve começar mesmo que não sinta, porque sua obediência e determinação não devem depender de como você se sente. Então, eu tenho que começar algo, se Deus me tocou, seja de estudar para algo, seja de aceitar uma oportunidade de trabalho, seja de mudança, seja de começar meu ministério ou de começar a minha empresa, seja o que for. Se Deus já falou comigo, então mesmo que eu não esteja com vontade de fazer aquilo, eu devo fazer. Esperar o momento perfeito é disfarçar o medo com desculpas. Deus não quer que você espere o momento perfeito. Deus quer que você obedeça aquilo que Ele já colocou no seu coração. Se Deus já colocou algo no seu... É que nem as pessoas que estão sempre esperando para casar. Aí ficam 10 anos namorando
sendo que, sabe, está virando em procrastinação já esse relacionamento. Você já conheceu a pessoa, já sabe que ela é para você e você é para ela, então case. Case, não procrastine, não fique esperando, não, mas eu tenho que ter o meu apartamento, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Ei, deixa eu dizer para você, quando a gente casa na direção de Deus, Deus abençoa a gente. Guarde isso no seu coração. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te abençoa. Existe uma bênção especial quando nós obedecemos a Deus, quando nós andamos por Sua palavra, quando andamos por Sua direção. E você tem que aprender a caminhar por essa direção de Deus. A segunda coisa, divida a tarefa e concentre sua visão, porque o grande e o complexo é vencido com ordem, foco e disposição. Às vezes nós deixamos de fazer uma coisa porque pensamos, puxa, mas isso é muito grande. Mas a partir do momento que você começar e você for uma pessoa organizada e tiver foco, você vai fazer isso de uma maneira tão rápida e tão fluida que você mesmo vai se impressionar. A Bíblia diz em Provérbios 21:5, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Ou seja, concentre a sua visão com foco, com diligência, com organização e Deus vai abençoar, certo? É que algumas coisas a gente fica pensando no tanto de coisa que tem para fazer e acaba não fazendo nada. Eu começo meu dia assim, eu começo meu dia começando pelas coisas que eu tenho para fazer e eu não fico pensando em o todo que eu tenho que fazer. Eu começo fazendo a primeira coisa e depois eu faço a segunda e me organizo para a terceira e para a quarta e assim por diante. E assim tem que ser a nossa vida. Nós devemos confiar no plano de Deus. Devemos confiar, sabe, que Deus abençoará o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso foco. E você precisa de foco também para não procrastinar. E a terceira coisa, faça o seu dia para o dono do tempo. No Salmos 90:12, a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando Deus é o primeiro, o resto encontra o seu ritmo e o seu tempo. Então, em primeiro lugar, importa servir a Deus, obedecer a Deus, seguir a instrução de Deus, ouvir os comandos de Deus. E se eu fizer o que agrada a Deus, eu estarei com o meu coração alinhado com Ele. Ele me abençoará. Ele me abençoará. Deus me abençoará. E eu conseguirei fazer muito mais do que eu posso pensar, do que eu posso imaginar, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Uma mente focada nasce de um coração alinhado. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, então eu vou obedecê-lo. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Então eu começo. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, se eu obedecer a Deus, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. As bênçãos de Deus vão me cercar. As bênçãos de Deus vão me alcançar e eu serei vitorioso. Essa é a palavra para a sua vida. Essa é a palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje estaremos voltando dos Estados Unidos, certo? Logo já estaremos em São Paulo. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram na nossa Escola de Profetas, a todos os irmãos que estiveram no culto também aqui nos Estados Unidos. Foi uma grande bênção. Muito obrigado por conhecer vocês. Também me senti honrado, privilegiado de estar no meio dos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Uma outra feita, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Amém? Esse ano já fomos para Roma, agora Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, ficou aqui. O tradutor aqui começou a ler sozinho o Salmo 91. Amém? Então quero agradecer a todos, muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente. E para nós foi uma alegria. Muito obrigado por terem recebido a minha família com tanto carinho, com tanto amor.
agora retornamos a São Paulo para cumprir o nosso propósito. Amém, queridos? Muito obrigado de coração. Salmos 91. Enquanto isso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa live. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, certo? Até para eles entrarem nessa campanha, nesse propósito. Essa última campanha que a gente teve de 14 dias, orando pela justiça de Deus, para mim foi uma campanha incrível, certo? Movimentou muita coisa e essa não vai ser diferente. Então até domingo nós vamos estar orando por direções especiais. Escreve aqui nos comentários, peça a Deus sabedoria. Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve essa frase aí, Senhor, dai-nos sabedoria. Amém? Deus dá sabedoria a quem pede, a Bíblia diz, Tiago 1,5. Então peça sabedoria que com certeza Deus te dará. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Gostaria que você mandasse também essa oração para toda pessoa próxima de você, que tem decisões importantes para tomar, porque essa semana nós cremos que Deus nos dará as informações que nós precisamos. Amém? Para você decidir algo, você precisa das informações certas. E ao participar desse propósito, você está buscando as informações do céu. Deus fala, gente. Deus fala. De repente você, sabe, você não está discernindo o que Deus está falando com você. Você não está discernindo o que Deus está falando com você. Mas se você pegar essa palavra que eu peguei hoje, que eu preguei hoje, sobre não procrastinar, isso é uma palavra para muitos de vocês e para a minha vida também. Ou seja, se Deus está dizendo não espere, isso já deveria estar acontecendo, então se mova para o seu propósito. Vá lá, veja o preço da sala para alugar, amém? Veja o preço dos maquinários, comece a orar para aquilo que Deus está colocando no seu coração. De repente, Deus está colocando no seu coração para falar com alguém. Faça isso, não procrastine, não deixe para amanhã. Você deve fazer isso hoje. Então, se mova, porque não adianta também Deus nos dar a direção e a gente não caminhar por ela. Amém? Quer vencer? Então, siga as instruções que Deus está te dando. Ouça a Deus. Creia que essa palavra que foi ministrada aqui foi uma direção de Deus para a tua vida. Não procrastine. Amém? Escreva aqui nos comentários, não vou procrastinar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Posso orar por você? Permita-me orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora em favor de cada pessoa que está aqui nessa oração. Consagramos a nossa semana a Ti, para que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana próspera, seja uma semana de boas conexões, seja uma semana de provisões especiais que chegarão à nossa vida, provisões divinas. Nós cremos no milagre, nós cremos, Pai, nas Tuas bênçãos. Também eu oro, Pai, em favor de cada parceiro do nosso ministério. Oro também pelos nossos programas de televisão, para que o Senhor continue abençoando, continue abrindo portas e que esses programas de televisão possam alcançar milhares e milhares de pessoas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso trabalho, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre toda a semeadura que nós temos feito na vida das pessoas. E oramos agora, Pai,
para que o Senhor abra os céus sobre a vida de cada um dos teus filhos, nos dando direções especiais, Pai, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando favor, nos ajudando, multiplicando as nossas forças para que avancemos e conquistemos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Afasta, Pai, a inveja, afasta as contrariedades, afasta a rejeição, tira do nosso caminho, do caminho dos nossos filhos, tudo aquilo que for para trazer atraso, tudo aquilo que for, Senhor, para nos desviar do nosso foco e do nosso propósito. Senhor, oramos agora e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Que o Senhor dê o conselho certo, a direção certa, que o Senhor traga iluminação no caminho dessa pessoa, que a luz de Deus esteja no caminho dela e aonde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas. Dá livramento, Pai, dá livramento de acidente, dá livramento de situações de caos, situações de confusão, dá sabedoria, dá graça, dá favor. Nós te pedimos, Pai, a sabedoria do céu sobre a nossa vida, a graça, o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, e oramos pela paz na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, no país que essa pessoa mora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a tua bênção sobre todo o povo, Senhor, que tem nos recebido com tanto amor e com tanto carinho. Que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo prazer de conhecer a família de Jesus em toda a terra. Graças te damos, Senhor, e que cada pessoa receba do toque divino, receba da unção do Espírito. Eu quero liberar uma palavra essa semana para a glória de Deus. Portas novas de prosperidade se abrirão. Teremos também informações especiais do Senhor sobre o nosso futuro e sobre os passos que devemos dar. Senhor, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem revela o seu caminho. Essas pessoas que estão aqui, Senhor, amam a tua voz, por isso fale com elas e dê a direção certa a cada um, Pai. Aquele que está pedindo uma resposta, que a resposta venha. Eu apresento diante do Senhor o pedido de oração que está aqui nos comentários. Cada pessoa que está pedindo em favor, Senhor, da sua casa, da sua família, que o Senhor libere da tua bênção em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana teremos respostas de Deus, teremos direção, saberemos o que fazer, porque o Senhor fala. Você crê que o Senhor fala? Então, agora, compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Amém? Às 9 da manhã vamos ter uma palavra profética e depois às 18 horas. E ore também pelo nosso retorno hoje para o Brasil. Que Deus abençoe a todos e até mais.